lance do show do Teatro Ipanema foi bom você ter falado, que eu estava muito na dúvida, assim. Eu não lembrava se eu tinha ido na terça ou na quarta, então foi de quarta a domingo, não foi uma terça. Não, foi de quarta a domingo. Me marcou porque, rapidamente aqui, só eu adoro contar umas histórias assim, só você saber. Eu tinha conhecido, isso foi em 86, eu tinha 86, 87, 87, eu acho, né? Esse show foi 87. 87, eu tinha 16 anos. Se não me engano, foi verão ainda. E eu tinha conhecido uma menina que estava passando as férias na casa da tia dela, em Botafogo, uma menina de Manaus e tudo. E foi no dia que eu me despedi dela. No dia seguinte, eu acho que ela ia voltar para Manaus e tudo, né? Aí ela estava na casa da tia dela, na São Clemente, ali em Botafogo. Daí eu fui para o Teatro Ipanema, depois que eu me despedi dela, e estava chovendo e tal. Aí eu cheguei, o show foi lindo, maravilhoso. Vocês cuidavam por conta da Fabiana, de certo, né? O figurino de vocês era bonitaço. Tinha todo um estilo, né? Toda uma pegada. Aí, quando começou a tocar Só pro Meu Prazer, eu me debulhei lá. Nossa. Um adolescente apaixonado. Né? Mas legal que marcou, né? Você vê que é uma coisa que sincou ali de você estar nesse show, né? E ter passado por esse encontro, né? Essa desencontro com essa menina. Esse show do Teatro Ipanema tinha realmente já a concepção da Fabiana. Ela queria que o Heróis parecesse uma banda, de uma certa forma, muita gente sacaneava a gente, virou até ironia, né? Queria que todo mundo fosse uma banda inglesa, né? Que todo mundo de preto, com essas roupas mais pesadas, passava pancake na cara, botava o meu cabelo para cima. Era uma produção, cara, a banda tinha maquiador, né? Muito da época, né? Aquelas coisas com ombreira, né? Muita inspiração do rock inglês, que eu acho que sempre... Aquela coisa meio new romantic ali, do Duran Duran e tudo. Duran, isso. O David Bowie, essas coisas da época ali, do pop inglês ali, né? Mr. Todas essas bandas eram meio parecidas, né? E aí é até engraçado, porque eu até deixei umas coisas aqui perto, né? Que é bem isso daqui, né? Você vê que a produção, o Leone, né, com a roupa, né? Eu com essa boina, o Alfredo, botaram uma jaqueta no Alfredo, o Lulu também, né? Eu me lembro que o Alfredo e o Lulu não gostavam de ser pintado, ficavam putos, entendeu? Eram os músicos mais velhos e tudo. Isso. E aí a mídia sacaneava, muita gente, os caras estão no Rio de Janeiro, 40 graus, vestido de preto, né? O guitarrista usa boina de veludo, não sei o que. Tinha isso no calor do Rio, né? Não, exatamente. Olha, não sei como que não era provavelmente o calor que é hoje em dia, mas já era muito quente. Já era. Mas, enfim, são as histórias que fazem parte desse primeiro disco, né? Sim. Essa coisa de roupa pesada. Não, de estilo. O RPM depois veio na cola, assim, também, valorizando o visual, né? Até antes da gente, né? A gente acho que copiava também o RPM, porque o RPM tinha já essa coisa, né? Acho que na mesma época, ali eu lembro 86, 87, na URPM também, ali de final de 85, 86, aí vocês fizeram esse show de lançamento em 87, pode ser. Não, o RPM é antes da gente, né? O RPM, eu costumo dizer assim, o Heróis, ele surfou o final da onda já descendo, né? O RPM pegou a onda subindo. E soltou a crista. Que fez diferença na carreira, né? Porque eles pegaram, que nem o Leone. O Leone, essa carreira dele, hoje em dia, tem um sucesso muito grande. Tudo bem, lógico, o Heróis da Essência é muito importante, mas muito porque ele escalou a onda desde o começo ali, né? Kid de Abelha, que é essa turma que veio paralelo de sucesso, Kid de Abelha, RPM, o Traje a Rigor, que vieram ali, nós estamos falando em
83, 84, essa turma já estava aí, né? E eu acho que o Leone se destacou como um grande compositor, né? Ele ficou conhecido como um ótimo compositor. Jorge, eu queria que você puxasse aí na sua memória, porque o primeiro álbum, principalmente, né, que vocês lançaram, fez muito sucesso. Chegou a disco de ouro, tocava bastante nas rádios. Eu lembro de cabeça aqui Dublê de Corpo, Esse Outro Mundo, Só Pro Meu Prazer, né, que foram hits absolutos. A partir desse show do Teatro Ipanema ali de lançamento, música entrando na novela e tudo, como é que foi a divulgação, a turnê, histórias de estrada? Você tem alguma coisa que você lembra para dividir com a gente? O processo desse disco foi muito rápido, né? Porque assim. Isso que eu ia perguntar, o processo de gravação, né? Porque já estava mais ou menos tudo, a concepção já estava pronta, na verdade, né? Se bobear, ele já tinha muito dessas músicas, né, antes de ter a formação inteira. Então, na verdade, os músicos também, pelo fato do Lulu Martin, principalmente, que era o arranjador principal ali, já estava tudo meio pré-definido. E aí cai na mão do Liminha, o cara resolve o negócio ali, né, com muita competência. E, na verdade, isso que você falou está certo. Como o Leone, no Kid de Abelha, você vê, as músicas de sucesso são todas dele, as grandes, né? Eu Quero Você Como Eu Quero, Fixação, né? Enfim, entre outras aqui que eu não estou lembrando o nome, mas era praticamente... Tanto é que ele sai do Kid de Abelha, o André Midani, que era o presidente da Warner, fala: Leone, tem um papel aqui para você assinar, para você fazer o que você quiser. Porque os caras sabiam que o cara era o hitmaker, entendeu? E ele foi, inclusive, né? Você quer fazer solo? Vamos de solo? Não, quero uma banda. Então, na verdade, quando a banda apareceu, já tinha todo um esquema preparado ali para jogar esse negócio para bombar o mais rápido possível, né? Tanto é que o disco foi gravado em... Eu mudei para o Rio no começo de 86. Eu acho que em outubro o disco já estava pronto, setembro, outubro. No final de outubro, ainda de 86, a gente já foi fazer um show em Belo Horizonte, foi o primeiro lugar que a gente tocou. E aí, em janeiro, já foi o show do Teatro Ipanema que você foi, janeiro de 97. E aí, daí foi uma sequência aí a gente rodou bem o Brasil, né? Assim, o que eu me lembro, que me marcou bastante, foi que, assim, era difícil naquela época no Brasil essa coisa de empresário. E isso eu acho que a gente teria tido muito mais sucesso, esse disco teria atingido uma proporção gigantesca, se a gente tivesse, por exemplo, na época, um cara que nem o Poladian, que nem o Luiz Carlos Niemeyer, que eram caras que cuidavam do Lulu Santos, outro cuidava do RPM, o João Fortes cuidava do Paralamas, que eram os caras realmente muito competentes. O Heróis nunca teve muita sorte com essa parte de empresariamento, de managing, né? Exato. Entendeu? A gente começou com a Marcinha Alvarez, que era da Marina Lima, e a Marina Lima não gostou que ela virou essa empresária, tirou ela da gente, aí entrou o Luizinho, que era o secretário do Ney Mato Grosso, que não era necessariamente um empresário. Aí depois veio os picaretas de São Paulo que passaram a perna na gente, aí depois veio... Entendeu? Então, assim, infelizmente, foi um que a gente poderia ter, até financeiramente, ter ganhado muito mais dinheiro se não fosse essa série de... Cara, a gente não parava com o empresário porque nenhum realmente conseguia trabalhar com competência, entendeu? Entendi. Então, isso aí foi um pouco... Mas, assim, estava todo mundo na estrada. O rock, na época, mesmo essa coisa de show, para o Brasil, ainda era uma coisa nova, né? Esses empresários que eu falei era agulha no palheiro, né? Eram caras que... Entendeu? O João Fortes era amigo de colégio dos caras lá, quer dizer... Então, essa coisa de empresário é um negócio muito complicado, né? Assim, infelizmente, no auge quando a gente estava Só com o Meu Prazer estourado, Rádio Cidade de São Paulo, mais tocada, Dublê de Corpo na novela das 8, tema da Luma de Oliveira, que era a musa do Brasil. A gente estava sendo
empresariado para um escritório em São Paulo que estava, ó, entendeu? Que merda isso. Entendeu? E aí a coisa realmente não vai para frente. Quer dizer, Claro. foi para frente, graças a Deus, mas não... Poderia ter sido uma outra história, muito melhor. Outra história, infelizmente. Entendi.